Que bom te encontrar aqui de novo. Então, esse é a nossa série de vídeos sobre fortalecer o casamento. E eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon, meu nome é Eduardo Tomazini, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E para poder receber, os nossos vídeos, ativa lá o sininho, para receber as notificações. E se puder fazer seus comentários, dá um like se gostar do vídeo. E compartilha com as pessoas que você conhece que talvez precisem dessas coisas que nós tratamos aqui no vídeo sobre o relacionamento conjugal. E é muito importante que você saiba que nós temos, na verdade este é o 6º vídeo, nós já temos outros 5 vídeos, nós vamos colocar aqui, vamos deixar aqui na descrição os links para todos os outros vídeos, dos outros 5 vídeos anteriores, que você pode acessar a qualquer momento, assistir, compartilhar, tá bom? E é interessante que nós estamos fazendo essa série de vídeos e eu sei que tem abençoado a vida de muitas pessoas, e eu tenho sido abençoado também pelas coisas que eu aprendi, em relação ao relacionamento conjugal. Eu estou casado há 35 anos com a minha esposa e nós temos 4 filhos, 6 netos e 2 noras e um genro. Enfim, nossa família está crescendo e o nosso relacionamento ele vem crescendo, vem melhorando a cada dia, mais pelo que a minha esposa faz. Eu sei que ela é maravilhosa e as coisas, como ela age, como ela é como pessoa, faz toda a diferença no nosso relacionamento conjugal. Então eu sou muito grato a ela por tudo que ela é e tudo que ela faz durante todo esse tempo que nós nos conhecemos e que estamos casados. Eu sempre digo para os meus filhos, e para as pessoas, é muito fácil conviver com a minha esposa, é muito fácil. Ela é uma pessoa que é fácil de tratar, de lidar. Todos temos defeitos, mas eu tenho muito mais do que ela e ela é sempre maravilhosa. Sou muito grato ao Senhor, todos os dias sou grato pela esposa que Ele me colocou no meu caminho. Muito bom, e nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio emocional, Antes da gente entrar direto nesse assunto, nos vídeos anteriores eu falei sobre uma conta bancária emocional, que cada um tem, e essa conta bancária emocional é importante o saldo estar sempre positivo. Você está fazendo depósitos constantes nessa conta bancária. E os depósitos, eu já tenho falado muito sobre quais são esses depósitos, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu também falei de um teste, eu acho que é no vídeo 3, se não me engano, de um teste sobre 5 linguagens do amor. É importante você saber qual é a linguagem do amor do seu cônjuge e saber qual é a sua e compartilhar com ele, enfim, para que então você faça depósitos nessa linguagem com bastante frequência. E também sobre as outras coisas que eu tratei nos outros vídeos, são importantes, são depósitos que você deve fazer, realizar nessa sua conta bancária emocional conjugal. Ela precisa estar sempre positiva. Saques vão acontecer porque você tem convívio diário com o seu cônjuge, e às vezes as coisas não saem tão perfeitas e tudo bem. Mas se a conta está positiva, está com saldo alto, qualquer coisinha, qualquer pequeno saque que for feito não vai dar nenhum problema, não vai trazer nenhuma... não vai fechar a sua conta bancária, Então se esforce para poder realizar sempre depósitos. E eu falei de um raio-x do seu casamento, também num dos vídeos, em que você tem 12 itens importantes que vão te ajudar a você ter... Primeiro você faz um raio-x, dá uma nota de 1 a 10, em que nível que você está, e aí onde você não está bem, você começa a trabalhar isso. Então eu vou falar sobre todos os itens, cada um deles, e hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional.
Bom, equilíbrio emocional tem a ver com inteligência emocional. Acho que esse é um tema e que você já deve ter ouvido bastante. Eu até comprei o livro do Goleman, né, a respeito da inteligência emocional. É um livro bastante interessante, técnico, ele fala muito. Mas hoje eu vou dar uma pequena, claro, uma resumidinha do que significa a inteligência emocional, desse equilíbrio que a gente deve ter. Eu vejo que muitos casais, esse é um problema bem sério e talvez um dos que mais, quando eu faço o coaching com os casais, e aí a gente faz aquela, que faz aquele raio-x, né, que eu chamo de roda da vida conjugal, o equilíbrio emocional sempre tem nota baixa. Às vezes são as mais baixas dentro do relacionamento conjugal. Então, o equilíbrio emocional ele é muito importante. É lógico que o equilíbrio emocional tem muito a ver com várias coisas, né? Às vezes a pessoa ela tem uma tendência, a personalidade dela ela é mais depressiva, ou ela é muito mais, né, vamos dizer assim, de pavio curto, né? E aí a mais agressiva e tudo mais. E tem aquele que é mais passivo, ou aquele que é mais alegre, enfim. O equilíbrio emocional depende muito de vários fatores, de histórico, da sua vida, de como você foi criado. Tem várias coisas que contribuem, né, para o seu equilíbrio emocional. Então, mas eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas, como que isso funciona. Então, na verdade, existe uma coisa que as pessoas falam, não, você controlar suas emoções. Na verdade, é muito difícil controlar as emoções, se não impossível. Por exemplo, se você está dentro do mar e aí vem um tubarão para te atacar, você começa a ficar, o seu corpo já, você fica apavorado. Né? O seu corpo reage ali, né? O seu corpo começa a mudar, e o seu coração começa a bater, você começa a ficar a suar, tem várias reações que você vai ter em relação àquela situação ali. Então isso você não consegue controlar. Você não consegue controlar o que você sente naquela hora. Mas você consegue controlar as tuas atitudes em relação àquela situação. Então, aquele problema emocional que veio, né, vamos dizer assim, aquela forte emoção a qual você está que você está passando naquele momento. Então, por exemplo, vem um tubarão, você pode gritar, você pode se apavorar, se afogar, enfim, ou você pode ir nadando em direção à praia, né? E, enfim, várias coisas você pode fazer e atitudes que você pode tomar. Então, quando acontece alguma coisa no seu relacionamento, quando você enfrenta uma situação dentro do seu relacionamento, é muito, muito, muito importante você ter controle, não da emoção, porque você não vai controlar. Né? Aconteceu alguma coisa lá e aí você ficou, né? Aí você sente aquela coisa assim, aquela raiva naquela hora, Aí, o que você vai fazer com isso? Você tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. Né? Como você vai reagir diante daquela emoção. Então, às vezes é necessário ficar quieto, respirar, sair eu vou precisar preciso dar uma saidinha, peraí. Aí vai lá você está na sala, surgiu vai lá para o quarto, respira, né? Então aí você tenta se controlar, né? Peraí, deixa eu ficar mais calmo para não tomar nenhuma decisão, não falar nenhuma bobagem, nenhuma coisa que vá ofender o meu cônjuge, enfim. Então é importante como que você vai reagir diante de situações assim. Então, eu queria aqui falar um pouco como é que funciona isso. Então,
existem 3 coisas importantes que eu aprendi com um coach, né? Que é o meu mestre, né? Coach, é o Jerônimo Temel, ele ensina isso e eu aprendi com ele e acho muito interessante. E ele ensinou 3 coisas em relação à inteligência emocional, ao equilíbrio emocional. Então, primeiro, quão longo é o seu pavio, né? Tem gente que é pavio curto e aí explode com facilidade. Tem aqueles que têm um pavio mais longo, então o pavio começa a queimar, mas ele é longo, então ele não reage, não explode com facilidade. Então, a pessoa consegue, né? Então, o que você tem que fazer? Ter o seu pavio mais longo, como eu falei, né? Surgiu uma situação, o que você faz? Respira, pondera, pensa no que você vai dizer, e isso é importante. Mas vamos supor que você, numa determinada situação, você explodiu e aí você não conseguiu se controlar naquela hora, você explode. Você falou alguma coisa. Aí vem o segundo ponto. Quão profundo você entra nessa frustração, nessa explosão, né? O quão profundo você vai? Se você tem inteligência emocional, você vai fazer o quê? Bom, eu entrei, eu explodi. Aí na hora você fala, desculpa, eu explodi, eu tô nervoso, desculpa, tal, pede perdão. E aí, né, legal. Você não foi tão profundo, você rapidamente, né? Então, é muito importante o quão profundo você vai ficar naquela situação. Se houve um conflito ali com o seu cônjuge, você explodiu naquela hora. E aí você fala, estragou meu dia, já fiquei nervoso, aí você ficou o dia inteiro bravo com o seu cônjuge, ficou de bico, não conversa com ele. E aí, quer dizer, você foi muito lá no fundo. A inteligência emocional, quando você tem inteligência emocional e você, de repente, você explodiu, o que você faz? Você entrou ali naquela... Bom, peraí, desculpa, eu falei bobagem, me perdoa. Legal, aí você consegue... Então você não foi tão profundo. Se você vai muito profundo, as coisas se complicam muito mais. E a terceira coisa é o quão rápido você volta ao seu estado normal. Então são 3 coisas importantes. Quão curto é o seu pavio, ou quão longo é o seu pavio, você não explodir. Essa já é uma coisa importantíssima. Então, faça o possível para não explodir. Se explodiu, não vá profundamente nessa situação. Não fique lá se martirizando, criticando a pessoa, ficando de mal com ela, não falando, mandando mensagens, né? De repente você saiu do trabalho, você fez isso, você foi aquilo, você é isso, você é aquilo. Não faça isso, né? Não vai lá no fundo. E se explodiu, então não vá profundamente, vá rapidamente, já pensa. E aí entra essa terceira situação, né? Então, bom, o quão rápido eu volto? O quão rápido eu vou me restabelecer, me equilibrar emocionalmente? Então, isso eu sei que não é simples, é algo que você precisa treinar, né? Que você precisa resolver. Mas eu aprendi, e tenho aprendido, até estava assistindo um documentário falando sobre isso, você, às vezes é necessário você, para poder equilibrar-se emocionalmente, você respira, e é muito interessante isso, eu vou dar essa dica aqui, né? Então, você respira, você expira, né? Por 4 segundos. Então, 4 segundos você expira. Aí, por 4 segundos você segura. Aí solta por 4 segundos, né? Você solta o ar. E aí por 4 segundos você segura, não expira. Respira, né? Então, aí solta por 4 segundos e segura por 4 segundos. Faz isso por 10 vezes. Você vai ficar bem. É só uma dica aí para poder melhorar
o seu desempenho, né, emocional, para se equilibrar. Eu queria contar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Há pouco tempo atrás até, inclusive. A minha esposa saiu com o carro, com o nosso carro, e aí ela estava de noite, estava escuro, e ela foi parar numa loja, ela tinha que comprar um negócio num comércio, e não tinha onde estacionar no comércio, e tinha um comércio fechado ao lado, e ela foi parar nesse comércio. Só que ela não viu, porque estava escuro, ela não viu uma corrente. Tinha uma corrente lá fechando o estacionamento. E aí ela entrou e bateu na corrente, a corrente arrebentou e raspou ali no carro. Na hora ela não percebeu tudo que tinha acontecido, ela saiu, viu, não foi nada, né? Tá tudo certo. E voltou para casa, tudo bem. Aí ela me contou, nossa, aconteceu isso, tal, mas não aconteceu nada com o carro, tá tudo certo. Foi só raspou um pouquinho ali e tal, mas não é nada, acho que com passando uma cera ali, passando um produto ali, vai tirar aquela manchinha. Tudo bem, né? Fiquei tranquilo. No dia seguinte, isso foi à noite, né? No dia seguinte eu fui sair com o carro para trabalhar e quando eu olhei, eu vi que tinha um amassado assim na coluna do lado do para-brisa e o para-brisa estava rachado, mas um racho grande, assim, de uns 30 centímetros mais ou menos. Naquela hora, falando do equilíbrio emocional, né, da inteligência emocional, na hora eu não acredito, sabe, quando você... Mas felizmente, né, naquela hora eu pensei, isso é interessante, né? Como eu falei, você não controla a emoção, você sente aquilo na hora e aí você pensa, né? Não acredito que aconteceu isso, mas aí eu pensei, isso poderia ter acontecido comigo também, eu poderia ter feito isso. Aconteceu e tá tudo bem, vamos consertar o carro e tá tudo certo. E ela já ficou triste, né? Porque com o ocorrido, ela não sabe de tudo que aconteceu, mas se eu vou falar para ela, ela vai ficar triste com o que aconteceu, e eu ainda vou brigar com ela, vou falar, poxa, você fez isso e tal, e discutir com ela a respeito disso. Por que que eu vou criar uma situação, vou piorar ainda mais a situação que ela vai se sentir culpada? Por que que eu vou insistir e potencializar a culpa dela? E aí eu pensei, eu peguei, saí com o carro, não voltei para brigar com ela nem nada disso, saí com o carro, fui embora e fiz o que eu tinha que fazer, voltei e contei para ela, olha, não sei se você, acho que você não viu, mas aconteceu isso, isso, isso. Não acredito, tal, ela ficou super mal. Aí desceu, viu lá o carro, ela ficou super chateada, arrasada com o que tinha acontecido. E eu falei para ela, amor, tudo bem, tá tudo certo, vamos consertar e pronto, né? Não tem o que fazer. Mas puxa, não sei o quê. Então, porque ela já ficou triste, ela já ficou arrasada com aquilo que aconteceu. Por que que eu vou potencializar esse sentimento dela? Eu tenho que amenizar, tá tudo bem, vamos consertar, acabou, acontece, poderia ter acontecido comigo, enfim, tá tudo bem. Então, o fato de ter acontecido isso, vamos dizer assim, foi um saque na conta bancária emocional, mas, ao mesmo tempo, não se tornou um saque, vamos dizer assim, né? Porque ela poderia ter, vamos dizer assim, essa situação poderia ter causado um saque, mas eu não deixei que isso acontecesse. Não que eu sou melhor que ninguém, não que eu sou o melhor de todos, não. Na hora eu senti raiva, na hora eu fiquei... Mas eu pensei, falei, puxa, por que que eu vou deixar ela mais triste? Porque eu sei que ela vai ficar triste, eu conheço ela. Ela vai ficar arrasada com a situação. Por que que eu vou potencializar isso? Então, esse é um exercício que eu não conquistei, não, de um dia para o outro, tá? Eu já fui muito mais chato com isso. Em outras épocas, talvez há muito tempo atrás, eu ficaria bravo e ela ia ficar mais chateada ainda, enfim, ia criar uma situação muito pior. Então não precisa isso. Não precisa, porque não vai. O que vai ter que acontecer? Consertar o carro. E tá tudo bem. Porque eu poderia ter feito isso também.
Então, é importante que você tenha esse equilíbrio, que você mantenha, fique em harmonia em relação ao seu cônjuge. Sempre. Situações vão acontecer. Talvez situações mais difíceis. Eu contei essa situação que não é uma coisa tão complicada, mas existem outras situações mais complexas, claro. Mas você precisa aprender a lidar com isso. E como falei, às vezes é necessário respirar, às vezes é necessário não falar nada, às vezes é necessário sair do ambiente e falar, não vamos conversar agora sobre isso, vamos falar depois. Não estou preparado para falar disso agora. É melhor que aconteça isso. Às vezes é melhor o silêncio naquele momento. E depois, no momento mais tranquilo, conversar sobre aquela situação. Então, o que eu vejo é isso. Muitos casais deixam tanto o marido como... Eu contei a minha situação de marido, mas tem em relação também às esposas, que muitas vezes perdem a cabeça fácil com o marido por causa de uma coisinha boba, uma bobagem. Porque pendurou a toalha de um jeito. Não gosto que pendura a toalha desse jeito, não gosto que faz isso, não gosto que faz aquilo. Eu gosto que lava a louça de tal jeito, enfim. Às vezes, coisas muito pequenas que vão, às vezes, se acumulando e vão fazendo saques na conta bancária emocional, vão deteriorando o relacionamento. Então, lembre-se sempre disso, que o equilíbrio emocional ele é importante nas situações que acontecem na vida. Situações pequenas, situações maiores. Equilibra, pensa, deixa para lá. Tem coisas que você passa por cima. Para que você vai criar uma situação mais complicada com o seu cônjuge? Por que você vai ser infeliz, né? Tem aquela frase, né? É melhor ser feliz do que ter razão. E é verdade, às vezes, em muitas situações, isso acontece. Mas, assim, não que você não tenha que dar a sua opinião, não que você não tenha que conversar sobre o assunto. Às vezes é necessário sentar, conversar. Nós falamos sobre a comunicação já aqui no outro vídeo, você pode assistir. Então é importante conversar sim. Mas se são coisas pequenas, coisas bobas, deixa para lá, não fica se incomodando com esse tipo de coisa. Não se altere por causa disso. Mas há uma coisa que me preocupa e que eu sei que preocupa muitas pessoas, é que muitas vezes nós temos mais equilíbrio emocional com pessoas fora da nossa casa, fora do nosso convívio familiar, do que com as pessoas de dentro da nossa casa. Então vai lá no trabalho, por exemplo, né? O marido, aconteceu alguma coisa lá, sei lá, algum funcionário fez alguma bobagem, ele trata melhor, ele tem equilíbrio emocional, um equilíbrio emocional maior com aquela pessoa, com pessoas de fora, com o chefe, ou com um subordinado, ou com um colega de trabalho, ou na escola, ou com o vizinho, com membros da igreja. Ele trata melhor as pessoas de fora, ou ela trata melhor as pessoas de fora, tem equilíbrio emocional maior com as pessoas de fora, com que as pessoas de dentro, com a esposa, principalmente, com o cônjuge, com o marido, ou com os filhos, enfim. Então, isso é preocupante, porque nós precisamos tratar melhor as pessoas que estão dentro da nossa casa, estão dentro do nosso lar, do que com as pessoas de fora. A gente também tem que ter equilíbrio emocional lá fora, é óbvio, né? Mas por que nós temos menos equilíbrio emocional dentro da nossa própria casa? Então pense nisso. As pessoas de dentro da sua casa são as pessoas que vão fazer você feliz. Elas vão trazer felicidade para a sua vida. Então, quando você está bem com o seu cônjuge, você está bem com seus filhos, quando você tem esse equilíbrio emocional com eles, as coisas vão ser melhores. Você vai ser muito mais feliz, eu garanto. Então, pega essas dicas aí. Se quiser procurar outros vídeos, existem vídeos, né, na internet que falam sobre o equilíbrio emocional, sobre a inteligência emocional. Pode buscar e entender melhor sobre isso. Mas fica aí essas dicas. Lembre-se sempre disso. Equilíbrio emocional, inteligência emocional. Aumente o pavio, né? Não seja pavio curto. E se acontecer alguma coisa, saia rápido, né? Ao invés de se aprofundar naquele problema, naquela situação,
saia o mais rápido possível. E seja feliz no seu casamento, seja feliz dentro da sua casa com seus filhos. Fica a dica aí para você de hoje. No próximo vídeo a gente se vê.